Encoste, marque o tubo. Encoste, marque o tubo. E assim a gente vai fazendo até realmente conseguir fazer o corte. A gente vai falar sobre o cortador. Existem diversos cortadores de tubo no mercado, tá? Mas o que você tem que se atentar é a lâmina, a qualidade da lâmina. Claro que se você tem um de rolamento, que é esse aqui no caso, que eu estou apresentando, um simples giro, ó, ele sobe uma quantidade muito maior do que um comum, como esse aqui, ó. Esse não tem rolamento, ó. Então, ó, ele não sobe com tanta facilidade, ó. Você vai ter que rodar um pouco mais na mão, tá? Mas isso é indiferente, tá? Isso é mais para facilitar e tornar o processo mais rápido, tá? Agora o que você tem que se atentar é a lâmina. Essa lâmina ela tem que estar boa, porque se ela não estiver boa, você não vai conseguir fazer o corte. Normalmente esses cortadores vêm com uma lâmina extra, tá? No caso, esse vinha com uma lâmina extra aqui. Aí quando a sua lâmina estiver danificada, você tira essa lâmina e coloca outra lâmina no lugar, tá? Ó. Mas é praticamente a mesma coisa. E um outro detalhe que muda de um pro outro é o diâmetro do tubo que ele pode cortar, tá? Esse cortador aqui, ó, ele corta até 7/8. Esse cortador aqui é para até 7/8. Então você consegue, ó, ter uma abertura bem maior para que você consiga cortar um tubo desse diâmetro aqui, tá? Eu, particularmente, gosto desse. Durante muitos anos eu utilizei esse. Quando a gente começou a trabalhar com equipamento de bitola maior, eu comprei esse daqui. E agora, no momento, eu só uso esse cortador de tubo, tá? Tem menores também, ó. Tem cortadores menores como esse aqui, ó, que facilita local com pouco espaço, tá? Então, eu normalmente utilizo esse pro dia a dia e esse aqui esporadicamente em situações de emergência, tá? Olha o tamanho, é muito menor. E o ponto principal é a lâmina, tá? Nós sempre temos que tomar cuidado com a lâmina. Essa lâmina de tempo em tempo a gente vai ter que trocar ela. Se você não trocar, ela vai começar a marcar muito o tubo e não fazer o corte. E aí como a gente faz o corte? A gente tem esses frisos aqui, ó, no flangeador. Caso você tenha uma flange e precisa eliminar só a parte da flange, então você coloca a flange aqui dentro e aí você pode fazer o corte só na medida da flange. E a lâmina tá danificada, é isso aqui que vai acontecer, ó, esse monte de risco, tá? Ele vai fazer uma linha e vai começar uma segunda linha. Então como que a gente faz? A gente pressiona e gira, tá? Ó, você pode girar tanto o tubo quanto o cortador. Olha que legal. A minha lâmina não está muito boa, então ele faz esse risco duplo, tá? No nosso caso aqui, mesmo tendo esse risco duplo, a gente depois consegue eliminar fazendo o escariamento e tirando a rebarba. Olha o corte. Então você aperta, pressiona a lâmina contra o tubo em movimentos suaves, movimento em giros curtos, para que ele não esmague o tubo e consiga fazer o corte. Ó, tô pressionando a lâmina contra o tubo para que ele possa fazer o corte aos poucos. Agora você solta aqui, olha lá o resultado. Essa rebarba, esse excesso a gente vai tirar na lima, mas o que nós vamos priorizar nesse momento é o corte, tá? Então vamos utilizar esse aqui. Esses dois cortadores meus aqui, esses dois cortadores que estamos utilizando já tá há um tempo sem trocar a lâmina. Vou fazer com esse aqui agora, pressiona e gira. Essa lâmina ela tá mais afiada e mais alinhada. Então você pressiona e gira, pressiona e gira. Pode girar o tubo, também como pode girar o próprio cortador. Dessa forma aqui, ó. Pressiona e gira, pressiona um pouquinho e gira. E pressionar é só isso aqui, ó. E gira, pressiona e gira, pressiona e gira, tá? Olha como ele vai fazendo o corte. Se você tiver a tubulação solta e for mais fácil, pode girar o tubo de cobre. Eu não gosto de cortar até o final, sempre gosto de marcar bem e quebrar o tubo. Você não pode pressionar muito a hora que estiver fazendo o corte, você jamais exerça muita força aqui. Tem que ser um movimento suave, você aperta um pouco e marca o tubo. Por quê? Porque só assim ele vai preservar o círculo do tubo, tá? Se você pressionar demais, ele vai amassar o tubo e vai danificar o nosso tubo e vai dificultar todo o processo de flangeamento depois. Olha aqui, ó. Nesse caso, nós temos uma tubulação curta e a nossa flange não ficou boa. Então posso utilizar esse friso aqui, ó, do meu cortador para remover apenas a flange. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Então aqui eu removo apenas a flange. Olha aí, tá? Então claro que se você está trabalhando com cobre, você não quer gastar tanto material. Você vai cortar o mínimo possível para poder fazer seu trabalho. Aí isso facilita que você não gaste tanto material de cobre. Extraímos apenas a flange. O que não fazer, tá? Você nunca pode colocar um tubo e começar a pressionar para poder adiantar o corte, para poder facilitar o teu corte, ó. Ó, tô dando 2 voltas. Ó, acabamento. A gente danifica o círculo do tubo, tá? Isso não pode ser feito. Vou exagerar um pouquinho mais aqui, ó. 2 voltas, ó. Então, essa deformação não pode acontecer, ó. Eu estraguei o círculo do tubo. Essa é a forma errada de fazer o corte. O corte tem que ser com um movimento suave, aprofundando aos poucos, para evitar que a gente deforme o círculo do tubo. Cortou dessa forma, começa de novo. Vai para outro pedaço, aperte, apenas encoste, marque o tubo. Encoste, marque o tubo. E assim a gente vai fazendo até realmente conseguir fazer o corte do tubo. Eu não gosto de chegar até o final. Então quando ele marca bem, eu já venho aqui, ó. Olha lá. Olha a diferença. O errado e o certo. Já cortei o tubo. Olha lá. Como ficou deformado.